O que é a filosofia brasileira? Essa é uma questão que assombra o campo há muito tempo, né? Existe uma filosofia brasileira e, caso positivo, qual seria ela? Para essa questão não tem respostas fáceis, não tem respostas simples. Eu integro um GT, um grupo de trabalho na ANPOF, que é a Associação Nacional de Pesquisa em Filosofia, que é meio que o nosso grupo que trabalha coletivamente essa questão, filósofos e filósofas Brasil afora, sobre essa questão. O GT chama Pensamento Filosófico Brasileiro, e a gente se coloca essa questão, que é uma questão quase que eterna no século XX, começo do XXI, que é como é que nós podemos pensar numa filosofia brasileira, e o que seria esse tal de pensamento nacional. Eu trabalho essa questão a partir de uma perspectiva muito própria, a partir da história intelectual, ou seja, eu procuro as ideias brasileiras onde quer que elas estejam, seja por um grande filósofo ou nas ideias filosóficas encontradas num jornal, numa revista, num discurso, num panfleto, ou seja, procurar as ideias filosóficas onde quer que elas estejam. Por que isso é tão específico do Brasil? Porque no caso brasileiro, nós não temos, como no caso talvez da França, da Alemanha, um grande panteão filosófico do século XVII, XVIII, XIX, em que eu digo, a filosofia está em Kant, Hegel, etc., nos grandes autores e autoras mais sistemáticos. A gente tem essa dificuldade. Bom, qual é o grande autor filósofo do Brasil do XIX? Alguns vão dizer Tobias Barreto, outros vão dizer Silvio Romero, mas assim, são autores que publicaram de modo muito fragmentado, ou seja, constituir um cânone da gênese da filosofia brasileira não é uma tarefa fácil. Por isso que é importante a gente sempre dar atenção para as ideias filosóficas onde quer que elas estejam. É assim que eu trabalho. E por que isso é tão importante? Porque no meu livro Era Cientificista, que eu já fiz uma série de 4 vídeos nas semanas anteriores, eu faço exatamente isso. Eu procuro as ideias positivistas e evolucionistas, que eu considero ideias cientificistas, em todo e qualquer lugar. Pode ser um intelectual do Ceará, pode ser um jornalista de São Paulo, num médico do Recife, e assim por diante. Ou seja, em todo e qualquer lugar que eu veja, vamos dizer assim, densidade e reflexão e especulação filosófica, para mim equivale a tratar com ideias filosóficas, independentemente de ter um pensador ou pensadora sistemático por detrás ou não. Esse é o ponto de partida. Mas tem um segundo ponto aqui que é importante quando a gente fala de filosofia brasileira, que é o seguinte: para além disso, existe a questão, o que é o Brasil? Às vezes, nos diferentes campos, o Brasil é São Paulo, o Brasil é a capital federal Rio de Janeiro, antiga capital, ou seja, o Brasil fica num eixo, ou fluminense, ou paulista, ou ambos, ou ainda juntando eventualmente com Minas Gerais. E eu acho que esse ponto é interessante pelo seguinte: quando eu escrevi o meu livro, A Era Cientificista, a ideia foi buscar o positivismo em todos os estados da federação que eu pudesse rastrear essas ideias. Naturalmente, a gente vai ver muito do castilismo no sul do Brasil, então o sul é um lugar natural, o exército também, e muitos dos membros, os oficiais, jovens oficiais do exército vão estar no Rio de Janeiro, porque estão lotados lá, e assim por diante. Então, a questão geográfica ela vai se explicando de diferentes formas. Mas acontece o seguinte: esse problema de descobrir e descortinar o que é o Brasil também é uma disputa pelo cânone, onde que as ideias canônicas são consideradas efetivamente canônicas. Quem elege o cânone? Quem elege pensadores maiores ou menores? E agora lançou meu livro, que eu já falei extensamente no último mês aqui no YouTube, mas eu estou acabando de ler um livro maravilhoso, que é um livro do professor da URGS, Luiz Augusto Fischer, A Ideologia Modernista, A Semana de 22 e Sua Consagração, editado e publicado depois da pandemia, em 22, então um livro filho da pandemia, pela Todavia, editora de São Paulo, salvo engano. E nesse livro, o Fischer coloca uma questão que para mim é muito cara, tanto no meu livro Era Cientificista, quanto no meu primeiro livro, O Revolução Conservadora, que é a questão de quem dita o cânone. E aqui ele faz uma crítica até verdadeiramente obsessiva e voraz contra a ideia de que o modernismo paulista de 22 teria inaugurado, vamos dizer assim, toda e qualquer manifestação artística seria decorrente então desse movimento liderado por Mário de Andrade e outros paulistas. Então ele vai desfazendo esse mito, até curiosa aqui a contracapa do Rui Castro, que ele coloca, entre aspas, então, nunca
o modernismo paulista se viu tão nu e de entranhas tão expostas como neste livro. Ou seja, o Fischer coloca, olha, muito do que o Mário de Andrade fez foi conformar um cânone que é um cânone uspiano, é um cânone paulista, que coloca São Paulo como equivalente de Brasil, e o resto seriam manifestações de regionalismos esparsos, em certo sentido, diminuindo muito do que aconteceu no Sul, mesmo em Minas, no Nordeste, no Antigo Norte, etc. Toda essa questão, vamos dizer assim, de uma diversidade cultural fica um pouco quase que eclipsada por um evento que foi a Semana de 22, muito importante, mas que é transformado em algo canônico ano após ano, década após década, a partir de uma conformação de que esse evento seria, então, quase que hierarquicamente superior a outros, tantos eventos quanto outros movimentos e manifestações literárias. Então, uma crítica muito bem encadeada, que eu confesso trabalho dessa forma, olhando não numa questão gaúcho-cêntrica, mas olhando para as ideias onde quer que elas estejam, ou seja, procurando a qualidade literária, filosófica, jurídica, política, nas diferentes províncias, estados da federação. A ideia é trazer essa diversidade geográfica como um ativo brasileiro, e não como algo que pode ser apenas, vamos assim, referenciado a partir de um estado para com outro, e sim transformando a experiência brasileira em algo efetivamente plural. Então fica aqui minha indicação do livro do Fischer, e aqui esse tipo também de abordagem está muito presente nos meus dois livros, tanto no Revolução Conservadora, que eu tenho um exemplar aqui, não sei se ficou aparecendo no vídeo, que trabalha as ideias autoritárias em todo o Brasil nos anos 30 e 40, e no Era Cientificista, que então tenta fazer uma interpretação inovadora das ideias kantianas e evolucionistas em todos os estados da federação, olhando então com muita horizontalidade, pelo menos tentando, e fugindo então dessa ideia de se conformar com uma escolha canônica de quem são os mais importantes positivistas, tentando olhar esses atores num contexto mais amplo, mais horizontal e mais democrático. Então, para quem quiser adquirir o Era Cientificista, vou colocar o link aqui abaixo da Livraria do Senado, onde é possível tanto baixar o livro gratuitamente, quanto adquirir um exemplar por um valor módico e frete grátis na Livraria do Senado.